E aí, meus feras, como que vocês estão? Eu espero de verdade que esteja tudo bem por aí. O meu nome é Leonardo Teruel, eu sou programador e analista de sistemas e estou falando com vocês diretamente aqui do México, onde eu moro e trabalho atualmente. E o vídeo de hoje é dando uma dica de uma coisa que eu gostaria muito de saber para os meus estudos e para minha carreira profissional quando eu comecei nela, lá nos tempos de faculdade ainda, e também logo que eu entrei no meu primeiro emprego e tal. E eu não sabia disso e acho que isso pode ajudar muito vocês. E é uma coisa que não é muito falado, pelo menos eu não encontrei no conteúdo em português, mas que em inglês chama purgatório do tutorial. E isso é uma coisa que muita gente passa quando está começando a aprender a programar e a desenvolver sistemas. Então eu vou explicar rapidinho aqui o que é isso, né? Por que isso é um problema e depois como que nós podemos fazer para tentar sair desse fluxo. Ao menos é o que funciona para mim e pelo que eu vi é o que funciona para muita gente também. Então o vídeo de hoje é para falar sobre isso, o purgatório do tutorial. É mais ou menos aquele ciclo que a gente entra quando está aprendendo de ver tutoriais. É muito natural que durante o nosso processo de aprendizado e também em toda a carreira nossa, porque nós nunca sabemos tudo e não decoramos todos os códigos, todos os fluxos, todos os algoritmos e sabemos tudo, não importa a linguagem de programação, porque sempre tem atualizações novas, então nós temos que estar sempre aprendendo e estudando, aprendendo coisas novas. Então é uma profissão que exige aprender coisas novas sempre, beleza? E você não tem que decorar tudo. É claro que com o tempo passando, você vai ficando um pouco mais fluente e sabendo algumas coisas de cor, então você programando vai fluir muito melhor, porque muita coisa você sabe, tanto em relação à lógica quanto em relação a código, beleza? Só que é aquela coisa, nunca sabemos tudo. Não ache que você nunca vai ter que procurar coisas no Google, olhar livros e tudo mais. Parte da sua rotina vai ser sim procurar artigos na internet, procurar coisas no Google, e aí vem a importância de saber inglês, como eu já falei em outros vídeos, porque muito conteúdo ainda se acha só em inglês. Hoje temos, graças a Deus, muitas coisas em português, uma comunidade muito ativa de tecnologia de várias linguagens, bibliotecas, frameworks, sistemas e tudo mais em português. Isso é muito bom, facilitou muito, mas ainda assim, em termos de lançamentos de coisas novas e tal, isso demora um pouco para chegar em português, né? Ou pessoas traduzirem isso de maneira voluntária. Então é muito interessante que você saiba inglês, porque muita coisa você vai achar só em inglês. Com esse parênteses à parte, o que eu quero dizer é que você vai ter que sempre procurar tutoriais de código, de funções novas e tudo mais. É natural isso. Agora, o que é esse purgatório do tutorial? Por que você não pode entrar isso na fase de aprendizagem e nem entrar nisso quando você está na tua carreira? O purgatório do tutorial é basicamente aquele fluxo de eu quero aprender uma nova linguagem, por exemplo, vou aprender Java, e aí eu olho um tutorial na internet de como faz determinada função, de como faz alguma coisa. Olho, replico, teoricamente aprendi aquela função. Só que o que acontece? Você não aplicou isso em nada real, então você passa um dia, passa dois, pronto, esquece. E aí, para você lembrar de novo, você vai ver o tutorial e reproduz. Ah, beleza, agora entendi. Só que, de novo, você esquece como faz. E aí, de novo, você tem que olhar o tutorial, reproduzir e achar que aprendeu. Só que, na verdade, você não está aprendendo nada, né? Você está tentando decorar aquilo. E você nem sabe para que serve aquela função isolada.
né, em específico. Você não tem muita ideia de como aplicar aquilo. E isso é um grande problema. Isso é o purgatório do programador, é o purgatório do tutorial, porque é aquele negócio, olha tutorial, reproduz, acha que aprendeu. Esqueceu, olha tutorial de novo, reproduz, acha que aprendeu, daqui a pouco esquece, ou seja, não aprendeu, tem que olhar o tutorial de novo. E isso faz com que te dê a sensação de que você nunca está aprendendo, de que você não nasceu para aquilo, ou de que você realmente não sabe nada. E você começa a se sentir um impostor. Já ouviu falar da síndrome do impostor? É como se você estivesse num lugar, como se você estivesse numa profissão que não é para você, e que você não se dá bem, porque você sempre acha que tem pessoa melhor, você sempre acha que você nunca sabe nada. E é claro, sempre vai ter pessoas melhores do que a gente nunca sabe tudo, mas aquele negócio de que eu não pertenço aqui, eu não estou na profissão correta, eu não sei programar, eu não consigo aprender a programar, essa sensação sim é um baita problema. E isso te faz perder a autoestima, perder vontade, às vezes acabar desistindo ou te incomodando muito durante a sua faculdade, o seu curso, o seu processo de aprendizagem sozinho ou até a sua carreira. E isso é um grande problema. No começo da minha carreira, lá bem no comecinho, eu até sentia um pouco disso, né? Então, como que a gente faz para sair desse purgatório? É você ter um projeto que você queira montar, um projeto completo, beleza? Isso pode ser uma coisa nova, uma ideia que você teve de um website, de uma plataforma online ou de um aplicativo de celular. Se você não tem ideia nenhuma nova, se você não é um empreendedor, você não é um cara criativo, tudo bem, beleza. Você pode replicar outros projetinhos que já existem. Por exemplo, um aplicativo de celular que mostra o tempo, ou um website parecido com o Airbnb, sabe? Aquele site que você usa para alugar casa, alugar quartos e tudo mais. Ou seja, o anfitrião, a pessoa dona da casa, põe aquele para alugar e assim como você faria a reserva de um hotel, só que você faz a reserva da casa. Então você seleciona a data, olha a descrição que o dono colocou lá e aluga por aquele tempo e pode pagar pelo site mesmo, certo? Então, já que eu não tenho ideia nenhuma, eu posso replicar qualquer coisa, tentar fazer algumas funções no Instagram, um projeto no Instagram, um clone, fazer um clone do Tinder, fazer um clone de qualquer blog, de qualquer coisa assim, beleza? Construir o seu website profissional, né? O seu website pessoal que te apresenta como desenvolvedor, como profissional. Você pode fazer isso, então tem 1 milhão de coisas que você pode fazer. Você não precisa reinventar a roda. É um processo de aprendizagem. Então você pode clonar, nada melhor do que clonar o que já existe, certo? Então acha um projeto inteiro de alguma coisa que você queira fazer, beleza? E coloca na cabeça e fala, eu vou desenvolver isso e eu vou fazer igual. Com isso, aí sim você vai procurar tutorial. Porque o que acontece? Você separa funções do que você vai fazer. Por exemplo, para o Airbnb, o dono tem que entrar lá, certo? Fazer o cadastro e isso tem que ter armazenado no banco de dados, para que toda vez o sistema consiga identificar que ele está entrando novamente, certo? Então depois ele pode postar fotos da casa, do apartamento, e ele vai fazer um cadastrinho ali, com uma descrição do lugar, com o que tem e o que não tem, e vai postar as fotos para que outras pessoas interessadas possam entrar lá e alugar. Então, quais que são as funções que você tem que desenvolver nesse caso? É você conseguir cadastrar o dono, e aí através de um login e senha ele pode entrar, e aí ele tem a função de postar fotos e cadastrar aquele quarto, aquele apartamento, aquela casa e deixar disponível para quem entrar no site ver isso e poder alugar, beleza? Então o que você faz? Aí sim você vai no tutorial, como fazer cadastro, né? E salvar isso no banco de dados.
E aí você não vai estar vendo um tutorial isolado, certo? Sem saber o para que aquilo é usado. Você aprende, beleza, aprendi como criar uma tela de cadastro e quando ele digita aqui, clica em cadastrar, eu salvo no banco de dados. E aí, aprendendo essa função salvar, você já pode reutilizar isso, olha só, você reutiliza a mesma função que você vai ter que desenvolver para cadastrar o cara, é uma função de cadastro para casa, para descrição do quarto, das fotos e tudo mais. Você vai ter que salvar no banco de dados também e depois retornar isso e ficar mostrando no site, correto? Aquilo tem que estar em algum lugar. Então, se você conseguiu cadastrar os dados do cara, dono da casa, você consegue cadastrar também coisas que ele vai precisar pôr, as fotos da casa, a descrição daquilo. Então, você aprendeu o tutorial de como salvar e você consegue adaptar para as necessidades do teu sistema, do teu aplicativo. Beleza? E aí sim você sai do purgatório de olhar tutorial e só reproduzir ele, nunca usar num projeto real e ficar lá achando que você nunca aprendeu. É que nem aprender uma língua nova, aprender inglês, aprender espanhol, italiano. Você tem que criar a fluência. Se você só olhar um tutorial um dia de palavras novas, ver uma videoaula de frases soltas, isoladas, só que você nunca usar aquilo na sua vida, tanto lendo, escrevendo quanto falando, e você olhar só uma semana depois, você já esqueceu. E aí você vai ter que ver de novo a aula. Ou seja, a mesma coisa, ver de novo o tutorial. E aí você vai ficar nesse purgatório, nesse ciclo, se sentindo que você não sabe nada. Então a minha dica, como que eu saio desse purgatório? Escolhe um projeto real e procura esses tutoriais e tenta aplicar o que você está aprendendo, tenta entender o conceito, o conceito vai fazer com que você consiga usar a mesma função e adaptar para as tuas necessidades, porque você vai entender como aquilo realmente funciona e como você pode usar aquilo em projetos reais. E aí você vai realmente criar fluência, aprender. Primeiro que você não vai estar só decorando, porque quando você pratica, você vai ficando fluente. Lembra da coisa do aprender uma nova língua, aprender um novo idioma. Você tem que ir praticando, até você, se você vai aprender inglês, até você parar de pensar em português e traduzir. Você já vai pensar em inglês. No meu caso, hoje, como eu já falo inglês bem melhor, eu já penso em inglês, eu não penso mais em português para traduzir muita coisa. A não ser que seja uma coisa específica que eu não saiba, né? Mas esse é a sacada. Sai do purgatório, sai de ficar vendo tutorial de coisa isolada e não aplicar para nada. Você não vai aprender desse jeito. Você vai achar que você aprendeu, depois você vai esquecer e ter a sensação de que você não sabe nada. E realmente fazendo assim você não vai saber. Beleza? Então essa é a dica. Tenta fazer um projeto real e replicar essas funções. Depois que eu aprendi a salvar no banco de dados, eu aprendo o quê? A consultar. Olhe um tutorial na internet que explica como consultar o banco de dados onde eu tenho aquilo salvo e mostrar na tela. E aí eu posso buscar as coisas que o dono colocou, as fotos, cadastro do produto, o meu sistema vai lá, busca, consulta aquilo e traz de volta. Assim, toda vez que todas as pessoas entrarem na tua plataforma, eles vão ver aquilo e poder alugar. Ou seja, com a função de consulta, você consegue usar isso para apresentar o de todos os donos, certo? Que forem cadastrando as coisas lá. E essa função de consulta que você vai precisar. E você aprendendo isso, o conceito, você vai sempre aplicar esse mesmo tutorial, adaptando para suas necessidades, né? Em outros sistemas que você vai fazer. É a mesma coisa do Instagram, certo? Quando você posta uma foto, o que o Instagram faz? Salva aquilo no banco de dados. Quando você entra e está vendo a foto, o que o sistema do Instagram está fazendo? Indo buscar no banco deles, né, no sistema deles que eles têm de armazenamento, e está mostrando para você. E você está olhando aquilo. Tá vendo como que as coisas vão caminhando? Então, saia do purgatório. Eu queria muito ter aprendido isso quando eu estava na faculdade, quando eu estava iniciando a minha carreira. Porque daí eu ia parar de olhar essas coisas isoladas, ia começar a entender e aplicar em projetos reais. Eu ia desenvolver muito mais rápido o meu aprendizado, a minha carreira,
dessa forma eu ia conseguir, além de criar um portfólio, não ficar tendo aquela sensação de que toda hora eu não sei nada, que eu estou aprendendo coisa isolada. É por isso que você tem que estudar além da faculdade e desenvolver coisas, que é a única forma de você aprender a programar. Então, para terminar esse vídeo, a minha dica é essa e eu vou repetir mais uma vez. Escolha um projeto e faça esse projeto. E aí, a forma que você vai fazer isso pode ser aprendendo os conceitos de programação de cada função específica que você vai precisar, olhando a lógica de programação de como aquele tutorial tá e fornece. Não fica só olhando tutorial de coisas isoladas e procurando essas coisas na internet, sem aplicar em alguma coisa, porque você vai entrar nesse ciclo, nesse purgatório e tudo mais. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, eu espero que esse conteúdo possa te incentivar e que você aprenda e que você tenha muito sucesso na sua carreira. Se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever no canal, dar um like aí, fica por dentro de todos os vídeos novos que a gente está postando. Você pode deixar as suas dúvidas no comentário, porque eu sempre tento responder todo mundo no meu tempo livre, o máximo que eu puder. E se você quer falar diretamente comigo, a melhor forma, por enquanto ainda, é me seguir no Instagram. E aí você me manda uma DM lá e eu te respondo pessoalmente, eu com você ali. Beleza? Eu tento responder sempre que eu tô livre, o máximo que eu puder. Todo mundo sabe que eu trabalho também aqui, então eu tenho um tempo às vezes um pouco limitado, mas sempre que eu posso, eu tento ajudar vocês. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, comenta aqui embaixo, eu amo ver o comentário de vocês, seja um elogio, uma crítica, um conselho, uma pergunta. E tamo junto, galera, e até mais!